E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje nessa sexta-feira maravilhosa? Sextou, bebê! Sextou, coisa linda! Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem da NBA, né? Tivemos uma boa rodada ontem, tivemos alguns jogos bem interessantes acontecendo nesta noite de quinta-feira, e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal, se não for inscrito, e se puder compartilhar o vídeo, eu serei eternamente grato, porque compartilhando o vídeo, você ajuda aí no crescimento do canal. Ah, e só mais uma coisinha. Vou aqui, né, pedir desculpas para quem ficou ontem esperando, né, um pós-jogo, alguma análise de algum jogo específico, mas ontem acabou não rolando nenhum pós-jogo porque foi aniversário da minha querida mamãe, né? E aí fui lá para casa deles, e aí teve festinha, brigadeirinho, salgadinho, teve um bolo de prestígio que tava uma coisa espetacular. Daí eu acabei, né, não postando nenhuma análise porque eu fiquei dando atenção pra veinha que ela merece, né? Veinha merece. Então, desculpa para quem ficou esperando algum pós-jogo, mas eu estava dando atenção para, né, a minha querida mamãe, né? Então, tá aí a explicação do porquê que não rolou nenhum pós-jogo ontem. Dito isso, explicações dadas, vamos começar o vídeo. Ó, vou começar falando sobre Boston Celtics e Detroit Pistons, cara. O Celtics venceu por 128-122, mas eu vou te falar uma coisa, hein? O Celtics passou um veneno danado. Passou um veneno danado por conta dele. Por conta do próprio Celtics. Porque o que o Celtics entrou no jogo de salto alto foi brincadeira. E logo no começo do jogo, isso ficou muito claro, né? De um lado, tivemos um Pistons entrando, sabe, com senso de urgência ligado, brigando por toda a bola, com muita vontade de ganhar, até porque o Pistons não queria estender ainda mais a sua sequência de derrotas. Já o Celtics entrou, sabe? Acho que a expressão correta é entrou de pau mole. Verdade é essa. O Celtics entrou de pau mole, displicente, sabe? Não estava se dedicando na defesa, atacava de qualquer jeito. E aí, logo no primeiro quarto, essa diferença de vontade ficou muito nítida. E fez diferença, porque o Pistons, no primeiro quarto, chegou a abrir 10 pontos de vantagem. E só não fechou o primeiro quarto com essa vantagem de 10, porque no finalzinho, o talento do Celtics acabou falando mais alto e o time conseguiu diminuir para apenas 3 pontos, né? Mas assim, o Pistons jogou muito melhor do que o Celtics. Jogou muito melhor. No segundo quarto, o cenário não mudou muita coisa, né? O Pistons seguiu tendo muito mais vontade do que o Celtics, brigando muito mais, sendo muito mais intenso na partida. O Cade Cunningham teve um excelente segundo quarto, tanto que foi depois de uma sequência dele que o Pistons abriu 19 pontos, e o Celtics, assim, parecia que não tava nem aí, parecia que o Celtics tinha certeza de que ia ganhar de qualquer jeito, e não conseguiu reagir. O Celtics tomou uma run de 26-8 no segundo quarto. O Celtics foi pro intervalo perdendo por 66-47. 66-47. Mas aí, no intervalo, o nosso querido mascador de chiclete, né, o Joey Matsula, deve ter dado uma bronca ali na molecada, na garotada do Celtics, e aí os caras voltaram mais ligados, né? O Celtics foi outro na volta do intervalo, né, no terceiro quarto. Vimos um Celtics colocando mais velocidade, vimos um Celtics marcando com mais vontade, dobrando em cima do Cade Cunningham, e depois que o Porzingis e o Derek White lideraram uma run de 23-7, a desvantagem que chegou a ser de mais de 20 pontos, caiu para apenas 1. Né? A desvantagem caiu para apenas 1 ponto. E nesse momento do jogo, a virada do Celtics
já parecia algo inevitável, né? O Pistons meio que deu uma sentida no baque, quando o Pistons viu a vantagem que ele conseguiu construir no primeiro quarto, sabe? Esfarelar, o Pistons deu uma sentida, e no comecinho ali do quarto período, o Celtics buscou a virada depois de boas bolas de 3 do Al Horford. O Pistons seguiu ali se esforçando e conseguiu fazer o jogo chegar empatado nos últimos segundos. O Cade Cunningham deu um toco no Jason Tatum, que foi considerado pela arbitragem um goaltending, né, uma interferência. Eu, particularmente, achei que a arbitragem errou nesse lance, tá? Para mim não foi goaltending do Cade, para mim foi um toco limpo, mas a arbitragem acabou dando interferência. O próprio Cade teve oportunidade de ganhar o jogo, mas ele errou a bola de 3, só que para sorte do Pistons, o Bogdanovic estava ligado, pegou o rebote e empatou a partida. O Tatum ainda teve a oportunidade de ganhar o jogo, só que ele errou o último arremesso e, né, a partida foi para a prorrogação. Na prorrogação, o jogo seguiu ali equilibrado, o Jaden Ivey colocou o Pistons na frente, faltando 2 minutos, o Jrue Holiday virou, né, depois de uma end one, e depois, né, que o Cade Cunningham cometeu um turnover que acabou virando uma bola de 3 do Derrick White, o Celtics abriu 4, e aí, focando na defesa, o Celtics parou o ataque do Pistons e garantiu a sua 24ª vitória. Já Detroit sofreu sua 29ª derrota e a 28ª seguida. A 28ª seguida. E essa, cara, foi uma derrota que doeu, porque, pô, velho, os caras foram pro intervalo vencendo por 66-47. Pô. Entende? Os caras foram pro intervalo com uma vantagem muito boa. E o Pistons se esforçou pra caramba. Então, essa talvez tenha sido a derrota mais dolorida. Talvez tenha sido a derrota mais dolorida. O Cade jogou super bem, 31 pontos, 6 rebotes, 9 assistências. Pô, velho, essa derrota doeu, velho. Essa derrota doeu até em mim. Doeu até em mim, porque eu tava torcendo pro Pistons. Nada contra o Celtics, tá? Pelo amor de Deus, sou um dos maiores defensores do Boston Celtics aqui. Mas eu acho que a história que estava sendo contada, né, do Pistons voltar a vencer contra um Celtics, sabe? Eu acho que era uma história muito legal, mas não deu, né? No final, o talento do Celtics falou mais alto. E ontem ficou muito clara a diferença que existe entre o Celtics jogando com e sem vontade. Sem vontade é um time que vai para o intervalo perdendo por 66-47 para o Pistons, né? Esse é o Celtics jogando sem vontade. Com vontade, é um time que consegue tirar essa diferença no segundo tempo. Assim, ontem ficou muito claro isso. Que existem dois Boston Celtics. Existem dois Boston Celtics. E para o azar do Pistons, o bom Boston Celtics, o ótimo Boston Celtics, apareceu no segundo tempo. Destaques da partida pelo lado do Celtics. Pelo lado do Pistons, já falei, né? Foi o Cade Cunningham com 31 pontos. Pelo lado do Celtics, Jason Tatum, 31 pontos, 7 rebotes, 10 assistências e 5 roubos de bola. Jogou bem, apesar de, né, algumas tomadas de decisões bem ruins, principalmente nos arremessos no perímetro, né? O Tatum ontem, nossa, tentou alguns arremessos sem sentido. Porzingis, 35 pontos e 8 rebotes. Ótimo jogo do Porzingis. E o Derrick White, mais uma atuação absurdamente sólida, 23 pontos e 2 blocos para um dos melhores armadores do leste nessa temporada. Sim, Derrick White está neste patamar. Falando agora sobre Indiana e Chicago Bulls. O Pacers venceu por 120-104. Foi uma grande vitória do Pacers, uma vitória que foi muito bem construída. E o grande nome do jogo foi o Haliburton. O Haliburton ontem teve uma atuação histórica, velho. Uma atuação histórica. Foram 21 pontos, 20 assistências, 2 roubos de bola, 0 turnovers e ainda matou 6 bolas de 3. Ontem, o Haliburton se tornou apenas o segundo jogador na história da NBA
a ter uma atuação de 20 pontos, 20 assistências e nenhum turnover. O primeiro que conseguiu isso foi o Chris Paul, né? Realmente o Haliburton, a temporada do Haliburton é muito especial. Ele tá passando por um momento de oscilação depois da Copa, mas a grande verdade é que se a gente for fazer uma lista dos jogadores mais impactantes, dos jogadores que mais marcaram a temporada até aqui, Haliburton tá nessa lista tranquilamente, porque ele é um dos grandes protagonistas, um dos grandes personagens dessa temporada. E ontem atingiu mais uma marca fenomenal. Essa foi a segunda vitória do Indiana, depois das derrotas para Memphis e Orlando. Aos poucos, o Pacers vai retomando a boa fase. São 16 vitórias, apenas 14 derrotas, né? O time segue com campanha positiva. E tomara que o Pacers retome aquele grande basquete que apresentou, embolei todo aqui, né? Que apresentou antes da Copa e durante a Copa da NBA, né? O problema do Pacers é o pós-Copa, né? É o pós-Copa. Já o Chicago Bulls acabou perdendo, né? 19ª derrota, mas o Bulls, né, segue animado, né? Segue jogando bem, né? Ontem não foi um jogo tão bom assim, mas não foi um jogo ruim do Chicago Bulls, né? 19ª derrota, mas não tem como o torcedor do Bulls perder as esperanças, perder o ânimo, porque o time fez, né? Está fazendo o mês de dezembro muito bom. Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks. Minnesota se aproveitou da ausência do Luka Doncic e dominou o jogo de ponta a ponta, 118-110. O Minnesota precisava de uma vitória assim, né, depois da derrota para o Oklahoma, e conseguiu, né, uma vitória sólida, uma vitória muito bem construída. Anthony Edwards teve um jogo fantástico de 44 pontos, 52% de field goal, 6 bolas de 3. Anthony Edwards se tornou ontem o quarto jogador do Minnesota com mais jogos de 40 pontos, né? Uma marca muito expressiva para um moleque que é extremamente jovem. E a fase é muito boa, né? Gobert jogou bem pra caramba também, 20 pontos, 11 rebotes e 3 blocos. A fase do Minnesota é excelente. A derrota pro Thunder doeu pela forma que foi, né? O Thunder dominou o Minnesota. O Thunder meteu 129 pontos na melhor defesa da NBA. Mas a fase ainda é boa, né? O Minnesota ainda é um dos melhores times da temporada. Ainda tá no topo do Oeste. Então, Minnesota não se deixou abalar pela derrota contra o Thunder e ontem deu uma baita de uma resposta, vencendo um Dallas que sem o Luka, a gente sabe, né? Extremamente frágil. New Orleans Pelicans e Utah Jazz, né? O Pelicans venceu por 112-105 e o Pelicans ontem, né, conseguiu algo bem marcante, né? Algo bem expressivo. Foi a sexta vez na história do Pelicans que 3 jogadores diferentes do time passaram dos 20 pontos e das 5 assistências no mesmo jogo, né? O Zion teve 21 pontos e 8 assistências, além de 10 rebotes. Brandon Ingram, 26 pontos e 5 assistências. E o McCollum, 22 pontos e 6 assistências, né? Então, os 3 ontem entraram aí para a história do Pelicans, jogaram super bem e foram os grandes nomes da 18ª vitória do Pelicans na temporada. Já o Jazz sofreu sua 19ª derrota. Deixa eu até confirmar se foi a 19ª mesmo, porque minha letra é uma desgraça. Então a chance de eu estar lendo errado o que eu escrevi é enorme. Deixa eu ver aqui. Não, foi isso mesmo. 19ª derrota do Utah Jazz. 13 vitórias e 19 derrotas. Seguindo, vamos falar agora sobre Denver Nuggets e Memphis Grizzlies. Esse jogo, cara, tinha tudo para ser um dos jogos mais interessantes da rodada, mas infelizmente o Ja Morant não jogou, né? O Ja Morant ficou doente e desfalcou o Memphis, e aí sem o Ja Morant, o jogo perdeu muito do brilho e o jogo perdeu muito da competitividade também, né? Porque sem o Morant, o Memphis não conseguiu competir contra o Denver, né? O Denver passou o carro sem dó, 142-105. Foi um jogo que foi resolvido antes do intervalo, verdade é essa, né? Antes do intervalo, o jogo já estava resolvido.
né, o Nikola Jokic teve uma atuação brilhante de 26 pontos, 14 rebotes, 10 assistências com 100% de field goal. Triple-double com 100% de field goal, cara. Ele se igualou ao Wilt Chamberlain como jogador com mais triple-doubles com 100% de aproveitamento nos arremessos. Ele tem 3 triple-doubles assim. Só ele e o Chamberlain. Tem noção disso? Tem noção que o Jokic conseguiu igualar uma marca do Wilt Chamberlain? Bizarro, né? Bizarro. Fora que o Jokic chegou ao seu triple-double de número 116. 116. Inacreditável. É inacreditável o que esse cara faz sem nenhum esforço. Assim, é bizarro, cara. É bizarro. Essa foi a 23ª vitória do Denver. Denver tem 23 vitórias e 10 derrotas. E foi a 20ª derrota do Grizzlies. Primeira derrota né, desde a volta do Ja Morant. Ja Morant não jogou, mas considerando esse período do retorno do Ja Morant, foi a primeira derrota. O Memphis vinha de 4 vitórias seguidas e agora sofre uma derrota dura, né, cara? Porque foi humilhado, foi massacrado pelo Denver. Difícil, né? Difícil. É impressionante a diferença que o Ja Morant faz nesse time. É impressionante, né? O Taylor Jenkins, realmente, ele não conseguiu fazer o time render sem o Ja Morant nessa temporada. Coisa que ele conseguiu fazer muito bem nos últimos anos. Nessa temporada, ele não conseguiu. E é óbvio que tem muito da ausência do Ty Jones, do Adams, do Brandon Clark. Eu tenho certeza que se esses 3 caras ainda estivessem no time, o Memphis não teria sentido e não estaria, né, sentindo tanta falta assim do Ja Morant. Estaria sentindo, óbvio, porque é um jogador muito acima da média, mas não estaria sentindo tanta falta, porque pega os números do Memphis nos últimos 2 anos, quando não teve o Ja Morant. O Memphis teve números bons. E qual que é a diferença? O que falta nesse time nessa temporada? Esses 3 caras. Principalmente o Ty Jones, que é um dos armadores mais subestimados da NBA, hein? Um dos mais subestimados. Eu adoro o Ty Jones. Adoraria, inclusive, que ele estivesse no meu time. Mas tá lá, passando raiva no Washington Wizards. Vamos lá, galera. Últimos jogos, hein? Miami Heat e Golden State Warriors. Miami ontem venceu bem o Golden State por 114-102, mesmo com a caralhada de desfalques. Não, Miami não teve Jimmy Butler, não teve Kyle Lowry, não teve Caleb Martin, não teve Josh Richardson, e mesmo assim venceu com autoridade o Warriors, que praticou ontem um dos piores basquetes da temporada. O Warriors ontem fedeu um basquete podre do Golden State ontem. E a reação do Klay Thompson e do Stephen Curry no final do jogo diz tudo, né? Os dois totalmente, assim, desolados ali depois da derrota, porque o jogo do Warriors ontem foi um lixo. Um lixo. E o Miami não tinha nada a ver com isso. Venceu bem, né? O Miami teve 5 jogadores passando dos 10 pontos, o que é uma característica muito forte desse Heat. É um dos times que coletivamente melhor entregam, né? É um time que entrega um coletivo muito forte toda noite. Tyler Herro foi o líder, né, do time com 26 pontos. Inclusive, precisamos falar sobre esse pós-lesão do Tyler Herro, hein? Impressionante como ele voltou bem da lesão, comendo a bola o senhor Tyler Herro. Bam Adebayo, 17 pontos e 11 rebotes. Jaime Jaquez Jr., um dos meus novatos favoritos, 17 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Jamal Cain, 18 pontos. E o Jamal Cain, eu já cravo aqui, ele é a invenção do Erik Spoelstra dessa temporada. Toda temporada, o Erik Spoelstra inventa um jogador. Ele tira um jogador do nada. Temporada passada, foram Strus e Gabe Vincent. Ele tirou esses 2 caras do nada. E deu super certo. Nessa temporada, a invenção dele é o Jamal Cain. Eu tava ansioso para ver quem que seria a invenção dele. Eu achei que poderia ser, por exemplo, o RJ Hampton. Achei que poderia ser o Jovic, que até jogou bem ontem, Jovic, né, 11 pontos. Mas eu cravo, a invenção do Spoelstra dessa temporada é o Jamal Cain.
esse é o próximo cara desconhecido que vai ganhar uma bala na próxima renovação. Eu cravo aqui. Impressionante como o Spoelstra, ele garimpa jogador. É bizarro. Talvez seja a grande qualidade do Erik Spoelstra, que é garimpar talento, que é achar jogador que ninguém acha, né? Eu tenho certeza que quando o Spoelstra aposentar como técnico, ele vai virar olheiro, porque não tem jeito. O cara tem um olho, o cara tem uma percepção muito diferente, muito diferente. Pelo lado do Warriors, que, repito, praticou um basquete podre ontem, assim, não tem como destacar nada. Falar bem a verdade, destaque positivo não tem nada. Nenhum jogador passou dos 13 pontos. Golden State teve 42% de aproveitamento nos arremessos, né, de quadra e 24,2 para 3. 13 turnovers cometidos. O Curry teve um dos piores jogos da temporada, 3 de 15 no field goal, 2 de 8 para 3. Klay Thompson, 2 de 6 para 3 pontos e muito omisso durante todo o jogo. Velho, um dos piores basquetes que o Warriors praticou na temporada, velho. Ontem foi assim, constrangedor. Foi constrangedor. Merecia ter perdido por mais o Golden State, tá? Merecia ter perdido por mais. Falando agora sobre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers, né? No duelo entre o Wembanyama e Scoot Henderson, quem levou a melhor foi o Wembanyama. Depois de muito tempo sem vencer, o Spurs venceu bem por 118-105. Essa vitória foi muito construída ali no primeiro quarto, né? O Spurs meteu uma parcial de 38-14, abriu uma vantagem muito boa e conseguiu controlar durante todo o restante do jogo. Foi a 5ª vitória do Spurs e a 22ª derrota do Blazers. E o Wembanyama teve uma atuação histórica. Em apenas 24 minutos, ele teve 30 pontos, 6 rebotes, deu 7 tocos, teve 64% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 50% na bola de 3. Assim, uma stat line simplesmente absurda em só 24 minutos. Inclusive, ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a marcar 30 ou mais pontos e dar 7 ou mais tocos em menos de 25 minutos. E, consequentemente, né, foi o mais jovem a conseguir isso também. Só ele e o Embiid tiveram nessa temporada um jogo de 35, 5 e 5. Só ele e o Embiid. Fora outras pequenas marcas que ele também conseguiu ontem. Deixa eu até puxar aqui para passar para vocês, ó. Algumas das marcas do Wembanyama ontem. Cadê? Vamos ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó. Fonte Pisou na Linha, tá? Inclusive, belíssimo perfil do Twitter. Se você não segue o Pisou na Linha, vai lá. Ó, o jogador mais jovem a anotar um jogo de 35-5-5 e o segundo calouro desde David Robinson em 1990 conseguir isso. O quinto, ele registrou, né, o 5º jogo de 30 pontos mais eficiente de um jovem na história da NBA. O primeiro calouro com um jogo de pelo menos 25 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 7 tocos desde Tim Duncan em 1998. O primeiro jogador na história a anotar 30 pontos e 7 tocos em menos de 25 minutos. Registrou o jogo com mais tocos sem cometer uma falta na história do Spurs, ultrapassando Tim Duncan em 2008, que conseguiu 6 tocos sem nenhuma falta. Ele conseguiu 7 sem nenhuma falta. Fora algumas marcas que ele conseguiu, né, na temporada, né? E aí são marcas realmente muito, muito expressivas. Foi um jogaço do Wembanyama, uma das melhores atuações dele na temporada. E uma atuação que serviu para calar, né, muita gente que estava criticando o Wembanyama, muita gente nas últimas semanas falando que olha aí, olha como ele está sendo irrelevante, não está fazendo nada, né, ninguém mais fala do Wembanyama. Tá aí, ó, uma atuação histórica, liderou o Spurs para a vitória. Foi contra o Blazers. Irmão, o importante para o Spurs agora é ganhar. O Spurs precisa ganhar. É contra o Blazers. Foda-se. O importante pro Spurs é ganhar. E o Wembanyama conseguiu números absurdos. Mas um jogo fácil. Pô, se fosse tão fácil assim, alguém já tinha feito, né? Vamos concordar?
que se fosse tão fácil fazer o que o Wembanyama fez ontem, alguém já tinha feito. Então, vamos parar de desmerecer o moleque, vamos aí admirar, porque estamos vendo uma das grandes temporadas de calouro na história da NBA, cara. É isso que a gente tá vendo, tá bom? E muita gente tá se recusando a admirar. E aí quem perde é você, né, meu amigo? Porque daqui 10 anos eu vou falar que eu acompanhei e vivi a temporada de calouro do Wembanyama. Alguns não vão poder falar a mesma coisa, porque estavam perdendo tempo caçando críticas. Caçando críticas. É isso. Pelo lado do Blazers, alguns destaques, né? Acho que tivemos 2 grandes pontos positivos no Blazers ontem, né? O Jeremy Grant, 29 pontos e 10 rebotes, e o Malcolm Brogdon, 29 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. É muito bom pro Blazers esses 2 caras jogarem bem, porque a trade deadline tá aí, né? E o Blazers com certeza vai explorar o mercado desses 2 caras. Então, pro Portland é muito bom que esses 2 sigam jogando bem, principalmente com a trade deadline batendo na porta. E fechando o vídeo, falar aqui rapidamente sobre a vitória protocolar do Lakers para cima do Charlotte Hornets, né? Jogando em casa, o Lakers venceu por 133-112. Foi um jogo que até começou complicado para o Lakers, né, cara? O Hornets venceu ali o primeiro quarto, muito por conta da baixíssima intensidade defensiva do Lakers. O Lakers começou o jogo defendendo bem mal, assim como o Celtics. O Lakers entrou meio que pau mole, meio que com um salto alto. No segundo quarto, o Lakers até buscou a virada, mas foi para o intervalo vencendo por apenas 1 ponto. Só que aí, na volta do intervalo, aí o Lakers resolveu jogar a Vera, né? O Lakers teve um terceiro quarto muito bom, conseguiu defender bem melhor, foi bem mais intenso na defesa. O trio Hashimura, LeBron e AD combinou para 32 pontos no terceiro quarto e o Lakers venceu a parcial por 41-23, abriu uma boa vantagem e aí no quarto período o Lakers controlou muito bem o jogo. O time nem precisou colocar o LeBron e o AD em quadra no quarto período. Né? Então, o jogo começou difícil, mas terminou bem tranquilo para o Lakers, que garantiu sua 17ª vitória na temporada. O Lakers passa o Houston Rockets e assume a 8ª colocação na Conferência Oeste. O Lakers precisava muito vencer. Na verdade, ontem, o Lakers não podia perder, né? O Lakers não podia perder, porque o momento do Lakers não é bom, o pós-Copa do Lakers não é bom. Então, perder ontem seria uma tragédia para o Lakers. Então, o Lakers conseguiu uma vitória protocolar e uma vitória que precisava, né? Precisava muito da vitória ontem. Anthony Davis foi o grande destaque individual do time, com 26 pontos, 8 rebotes e 4 bloqueios. LeBron meteu 17 pontos e distribuiu 11 assistências. O Lakers teve 7 jogadores com dígitos duplos de pontuação. Né? Então, coletivamente, as coisas também funcionaram. E funcionaram quando o Lakers quis. Quando o Lakers quis jogar, jogou. E jogou bem. Já o Charlotte vive um momento horrível, né? 22 derrotas na temporada. Perdeu seus últimos 9 jogos. É um momento bem ruim. As lesões seguem matando o Hornets. Ontem não teve LaMelo, não teve Mark Williams, não teve Gordon Hayward. Então, é uma situação complicada a temporada do Hornets, assim como a temporada do Pistons, assim como a temporada do Wizards, e assim talvez, né, também como a temporada do Spurs, a temporada desses times já foi pro buraco. A verdade é essa. Só que diferente, por exemplo, do Spurs, diferente do próprio Pistons, o Hornets é um time que não gera muita vontade de assistir, porque é um basquete muito aleatório. Não que o Pistons pratique um basquete maravilhoso, mas o Pistons joga com um pouquinho mais de vontade, sabe? O Spurs é a mesma coisa. O Spurs, apesar de ser um time que joga mal, é um time mais organizadinho do que o Hornets. O Hornets é um time que não me dá vontade de ver, assim como o Wizards. O Wizards ainda tem ali o entretenimento do Jordan Poole, do Kyle Kuzma. O Hornets nem isso. Se pelo menos tivesse com o LaMelo, mas
Sem o Lamelo, na boa, velho, eu não tenho motivos para assistir um jogo do Charlotte Hornets, a menos que seja um jogo enfrentando uma equipe que aí sim é interessante. Por exemplo, um Hornets e um Lakers, eu vou ver, porque, pô, Lakers e tudo, é um time que gera, né, um interesse e tudo. O próprio um Hornets e Warriors, um Hornets e Milwaukee, beleza. Agora, se eu vou parar para ver um Hornets e Washington Wizards, por exemplo, nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Então, é uma temporada assim que dá para dizer que o Hornets jogou no lixo. Mais uma temporada do Hornets jogada no lixo. É isso, gente. É isso que eu tinha para falar sobre a rodada de ontem. Rodada que teve alguns jogos interessantes, outros jogos nem tanto. Uma rodada cheia de jogadores alcançando marcas importantes. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dos jogos? O que vocês acharam da rodada? Comentem aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, que é muito importante. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que não quer perder nenhum jogo da temporada, vale super a pena assinar o League Pass. E usando o link que está no comentário fixado, você consegue um desconto e 7 dias gratuitos e ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.